Crise financeira, vários setores têm sentido esse momento mais delicado da economia do nosso país. A crise também chega ao setor de transporte. A venda de caminhões caiu bastante nos últimos dias. A gente vai conversar novamente com Tiziana Mujali, que hoje está de aniversário, né, Tiziana? Parabéns para você. Explica pra gente o que tem mais atrapalhado aí na venda de caminhões, porque o setor deu uma brecada também. Parabéns de novo. Muito obrigada, Gisele, obrigada mesmo de coração, mas boa notícia para mim, mas má notícia aí para o setor. A gente podia falar que foi só um fator que tem complicado aí essa crise, mas não são vários. A dificuldade de conseguir financiamento, taxa de juros nas alturas, e isso tem refletido, claro, no setor de transportes e também na venda de caminhões. Para você ter uma ideia, esse começo de ano foi o pior em vendas dos últimos 7 anos. Quem depende do frete está desanimado. Aquele que trabalha no grão está passando muita dificuldade. 80%, 90% está quebrado. E se o governo nessa medida agora não ajudar, a maioria vai perder o caminhão para o banco. Porque esses financiamentos ele não está conseguindo pagar. De frete nem se fala, está péssimo. Achamos que agora na safra ia melhorar, mas não melhorou quase nada. Essa transportadora deveria estar com o estacionamento vazio. 4 dos 7 caminhões estão nas ruas fazendo entregas. Faltou serviço para os demais. O diretor da empresa disse que a demanda caiu pela metade. Não compensa, não é a hora de investir. Então a gente está com um caminhão ocioso, o custo hoje é muito alto. Hoje a gente tem que trabalhar enxuto para sobreviver nesse momento. Com as entregas em baixa, a renovação da frota de caminhões ficou para depois. Aqui nessa revenda de caminhões dá para a gente ter uma ideia de como anda esse mercado. Hoje há poucas unidades no estoque. No ano passado a média de vendas era de 23 caminhões por mês. Este ano caiu para 8 unidades. Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, foram emplacados este ano pouco mais de 19.300 caminhões, 36% a menos que no mesmo período do ano passado. Os vendedores andam preocupados. Tá difícil, as coisas estão ficando apertadas, mas temos que correr, não podemos desanimar e todo dia é uma busca nova. A crise econômica que influencia o serviço de frete também atrapalha o crédito. Antes era possível financiar 100% do valor do caminhão, agora só 70%. Além disso, a taxa de juros subiu. Por conta disso, até a estratégia de venda mudou. O que a gente tem adotado é trabalhar os clientes que não dependem, que não são transportadores. Aquelas empresas que têm os seus produtos e precisam ser entregues, precisam ser transportados por eles mesmos, né? E uma força-tarefa do Ministério Público aqui de Londrina deve entregar ainda essa semana à Justiça uma denúncia contra os auditores da Receita Estadual que são acusados de corrupção. O patrimônio deles revela evidências de enriquecimento ilícito e impressionou os promotores que cuidam do caso. Carrões de luxo importados, mansões de novela, barcos, fazendas, empresas e espaçosos apartamentos na praia. É o patrimônio dos auditores da Receita Estadual investigados pelo Ministério Público em Londrina. Os promotores dizem que o dinheiro que comprou tanta ostentação e conforto teve origem em corrupção. A quadrilha de auditores que atuava na região de Londrina era responsável por fiscalizar grandes empresas. De acordo com as investigações, eles ameaçavam com multas milionárias empresários que sonegavam impostos. Depois, o bando aliviava o rigor da fiscalização em troca de propina. A força-tarefa do Ministério Público também descobriu que a quadrilha abria empresas de fachada para emitir notas fiscais frias e esquentar o dinheiro sujo. 10 auditores fiscais foram presos e 2 estão foragidos. Um dos foragidos é o inspetor-geral de fiscalização da Receita no Paraná, Márcio Albuquerque de Lima. Ele é parceiro de corridas de carro do governador Beto Richa, do PSDB. Empresas que teriam participado das fraudes estão sendo chamadas para dar explicações. Algumas já fizeram acordo de delação premiada e vão colaborar com a investigação do caso. O primeiro auditor envolvido no esquema foi preso em janeiro. É Luiz Antônio de Souza. O patrimônio dele impressionou os promotores responsáveis pela investigação. A maior parte está no nome de parentes de Luiz Antônio ou de Laranjas.
Com o auditor, foram apreendidos 6 carros de luxo. Luiz Antônio também é dono desta mansão em Londrina e de 2 amplos apartamentos em Camboriú, Santa Catarina, avaliados em quase 4 milhões de reais cada. Também são de Luiz Antônio 2 fazendas em Mato Grosso. Segundo corretores consultados pelo Ministério Público, elas valem juntas 20 milhões de reais. Se guardasse mensalmente todo o salário de cerca de 30 mil reais que recebe como auditor, Luiz Antônio de Souza precisaria poupar durante 55 anos só para comprar essas fazendas. A menos que eles fossem vencedores de loterias esportivas ou de loterias de grande vulto, porque as somas que foram amealhadas ao longo da vida dessas pessoas é absolutamente incompatível. Não se pode admitir que pessoas que ganham 25, 28 mil reais tenham um patrimônio de 40, 50 milhões de reais. O advogado Douglas Bonal de Maranhão, que defende o ex-inspetor da Receita, Márcio de Albuquerque Lima, informou que não vai comentar o caso. Já o advogado Walter Bittar, que defende Luiz Antônio de Souza, informou que o cliente dele não recebeu propina, negou que o cliente dele tenha recebido propina e informou ainda que o patrimônio de Luiz Antônio foi adquirido com o salário recebido como auditor da Receita Estadual, somando os lucros obtidos de uma outra empresa que Luiz Antônio tinha. Essas foram as informações daqui de Londrina. Mas parece que aí tem mais informações do GAECO de investigações daqui, né, Gisele? Exatamente.